O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Glória a Deus. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, seja teu Espírito a nos ensinar. Deus, opera maravilhas. Senhor, dá renovo, reavivamento, libertação, crescimento. Nos ensina. Deus, faz chover chuvas seródias de bênção sobre o teu povo. Deus vai libertando. Deus vai dando curas. Senhor, que seja o teu Espírito a fluir. Repreende todo espírito contrário. Deus, aquilo que não provém de ti, Senhor, repreende agora. Que haja mansidão nas crianças, que haja silêncio na casa, para que a tua voz, Deus, possa ecoar em nossos corações. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus, podemos sentar. Glória a Deus. Estava meditando, irmãos, sobre como o Espírito de Deus já está falando aos nossos corações. Nós não programamos, mas tivemos aqui testemunhos. Glória a Deus. Testemunhos de libertação, testemunhos de ressurreição, sim. Tivemos isso. Glória a Deus. Tivemos aqui uma palavra direta ao meu coração, que há na minha vida uma dracma perdida realmente. A minha coroa aqui, sabe? Não é pejorativo não. A Bíblia, ela disse para mim, a minha esposa um dia disse para mim o seguinte: a mulher virtuosa, ela leu na Bíblia, é a coroa do marido. Então, ela passou a ser a minha coroa. Glória a Deus. Então, a minha coroa aqui sabe que eu tenho uma dracma perdida e foi trazido com muita unção. Então, olha lá, a palavra de Deus não é apenas para o ouvinte, para aquele que vem na alegria. Não, é para nós também, pregadores da palavra de Deus. Primeiro eu diria, é para o pregador. O pregador às vezes está com tanta unção, mano, mas é para ele. Glória a Deus por isso. Então o Espírito de Deus já está passeando em nosso meio. Que coisa maravilhosa isso. Eu fico feliz com esse mover de Deus, porque diz a Bíblia: se creres, este é o povo de Deus. Não precisa até o pregador, porque o próprio Espírito Santo é que faz a obra. Glória a Deus. Mas nesta noite, porque a hora está passando, né? Nesta noite, pelo nosso ministério pentecostal, que o irmão ali sabe, até conversamos com ele, irmão Francisco. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus me deu uma passagem aqui que nos exorta. Então nós vamos ler, quem tiver o privilégio de ler a Bíblia no livro de Marcos. Abrimos a nossa Bíblia no livro de Marcos. Eu acho que nós vamos ter aqui um pregador diferente amanhã. Eu vou fazer convite ao nosso irmão Grimaldo, Grimaldo. Nosso irmão amanhã trazer a palavra do culto da noite. Se ele aceitar, nós vamos ser abençoados, né? Amém. Mas vamos ainda falar com ele. Nós ainda não falamos com ele não, né? Vamos falar isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, André. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6, versículo 45.
Quero esclarecer que a Igreja Pentecostal Caminho, Verdade e Vida abraçou o nosso irmão João no ministério que ele tenta desenvolver, e sempre o homem... Um dia eu conheço o nosso irmão Renato, um homem chamado, filho da nossa irmã Marilda que está ali. Um homem que tem chamado pastoral, ele está nas lutas dele, mas ele está caminhando. Ele falou: pastor Gilberto, existe um afunilamento de ministérios. É questão administrativa de cada ministério. E a nossa visão é diferente. A nossa visão não é afunilar o ministério. A nossa visão é expandir o ministério. O reino de Deus, glória a Deus. Então eu entendi que o nosso irmão João tem sofrido um certo afunilamento de ministério. Então a igreja decidiu entrar numa parceria com ele para que ele possa então gravar o CD dele para a chancela da nossa igreja. Glória a Deus. Para que possamos então tocar aí a obra, não é? Amém. Glória a Deus. Direitos autorais aí, amém, da igreja. Vamos lá. Marcos, capítulo 6. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra. Minha Bíblia é uma versão, né? Atualizada. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para que junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seja o teu Espírito a falar neste momento. Deus, que haja entendimento. Deus, que haja libertação em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus estava passando ali naquela situação e veja, saiu dos discípulos. Logo em seguida, diz ele, Jesus insistiu que os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Olha lá, Jesus se retirou, porque Jesus, vez ou outra, nos dá um ensinamento que, vez ou outra, você precisa estar a sós com Deus. Numa situação, pedindo a Jesus: Jesus, como é que eu faço para orar? Jesus falou: quando fores filhos do Pai, faz o quê? Entra no teu quarto em secreto e ora ao Pai. Olha lá. Uma estratégia de Jesus. Boa essa. Uma estratégia de Jesus estamos aprendendo. Vamos fazer estardalhaço com o irmão? Até podemos. Vamos fazer círculo de oração? Até podemos. Mas olha aqui. Uma das estratégias. Vai ali no seu secreto. Ajoelha. Ora a Deus. Então Jesus saiu daquela situação, deixou os discípulos, e os discípulos foram para lá. E Jesus ficou quieto, sozinho, para orar. Pergunto a você nesta noite: onde está Jesus no seu barco? Jesus está no seu barco ou Jesus saiu para deixar você viver a sua vida? Pensa nisso. Você está caminhando no mar da vida, você está navegando pelas águas da vida. E onde está Jesus? Se Jesus não está no meu barco comigo, será que não é? Ou é só com o pastor Gilberto? Pastor Gilberto está aqui, teve o privilégio, a honra de receber cada família aqui. Vocês vieram, sabiam que ia ter dificuldade, mas estamos lutando juntos e eu estou tendo o privilégio, sim, o privilégio, povo de Deus. Eu não sei quem Deus vai usar aí para me abençoar, mas é povo de Deus. Pode ser até um menino. Pode ser um menino desse que está aí. Privilégio. E onde está Jesus, hein? Glória a Deus. Mas Jesus se retirou dos discípulos. Diz a palavra de Deus. Enquanto ele despedia a multidão, Jesus foi orar. Diz a palavra de Deus: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Vou repetir.
Ninguém vai ao Pai se não for por mim, falou Jesus. Você, para chegar ao poderoso, maravilhoso, majestoso Deus, você tem que ir por Jesus. Não estou falando vantagem nenhuma. Mas e neste caso aqui? Jesus diz o quê? Que subiu para orar. Pergunto a você, Jesus precisava orar, né? Qual seria a luta de Jesus? Por que Jesus estava passando aquele problema? Era por ele, Jesus estava olhando em função de quê? Saiba, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Nesta noite, Senhor Jesus está dizendo, o seu problema Jesus quer entregar a Deus. Jesus quer orar a Deus pelo seu problema, seu problema, seu problema, seu problema. É nessa noite que Ele vai entregar o seu problema a Deus. Creia, Jesus vai orar. Oh, glória a Deus. Ele vai orar por você, pelo seu problema, pela sua libertação, pela sua cura. Eu não sei qual é o problema, mas Jesus está dizendo nessa noite, Ele vai orar. Oh, glória a Deus. E se creres, verás a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus subiu para orar. Foi orar pelo problema daqueles discípulos. Os discípulos não sabiam, mas Jesus foi orar. Precisava? Mas ele se despediu da multidão. Quer ver mais? Glória a Deus. Ou será que é só pelo pastor Gilberto que Jesus ora? É só por mim, Glória a Deus. Claro que não. É por todos nós. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas vamos mais. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Vale dizer a questão. Os discípulos estavam no meio do mar. Peraí, não era no meio do rio. Não era. Rio, eu vejo a outra margem. O barco dos discípulos estava no meio do mar. Vale dizer que era bem longe. E Jesus estava na terra. Saiba, a qualquer distância que o discípulo estiver, Jesus está na terra. Jesus está de longe. Mas quer ver mais? Olha lá. E o discípulo remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Foi dito aqui nesta noite. Foi perguntado aqui. Perguntaram aqui, quer parar com o seu problema? Foi perguntado aqui nesta noite. Quer parar com o seu problema? Não tem problema? Todos têm problema. Aqueles discípulos também tinham problema. O problema estava com todo mundo. Foi dito aqui, no mundo tereis aflições. Foi dito aqui que o inimigo está tentando, entristece daqui, entristece dali. Os discípulos tinham problema. Saiba, o vento soprava contra os discípulos. Pergunta esta noite, tem vento contra você? Medita. Tem vento contra você? Eu não sei qual é o vento que está indo contra você. Sei qual é o vento que está indo contra mim. Mas tem vento que está indo contra você? Onde é o vento? Já foi identificado aqui que tem um vento contra mim, que é uma dracma perdida. O Espírito Santo foi que disse. O Espírito Santo falou para mim e está falando para você nesta noite, creia. Glória a Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus estava na terra. Eles estavam no meio do mar. Jesus estava na terra. O mar era bravio. Medita aí. Se eles estavam no meio do mar e o vento soprava contra, pergunto a você, esse mar estava tranquilo, O mar estava revolto. O mar estava bravo. O mar... Saiba. Vá você na posição daqueles discípulos. Como é que você vai sair daquela situação? Um barco daquela época, 2000 anos atrás, um barco rude, no meio do mar revolto. Que problema, que medo, que coisa ia acontecer. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo sucumbir. Não vamos conseguir, Adriana, não vai dar certo. O não fala alto no coração dos discípulos. E Jesus da terra fazendo o quê?
olhando para eles. Naquele instante, nenhum discípulo lembrou de orar a Jesus. Onde está o mar da sua vida? No momento que o mar ficar bravinho na sua vida, qual é a sua atitude? É murmurar, é falar mal do irmão, é jogar a culpa para o outro, tem misericórdia de mim. Mas saiba, olha lá, nenhum discípulo, não, a Bíblia não relata, naquele momento, se lembrou de orar a Jesus. E Jesus estava onde? Jesus deu as costas para ele e ficou de lá, haha, vai agora, vamos ver. Jesus ficou brincando de torcer para a nave afundar? É isso, Será que Jesus brinca com você de torcer para a sua nave afundar? Tem misericórdia de nós. Será que Jesus brinca comigo da minha nave afundar? A Bíblia tem um louvor que diz: pega o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Não quer que a sua nave afunde. Os discípulos não oraram. Os discípulos ficaram ali remando, achavam que com suas próprias forças eles iriam resolver o problema. Era assim, é com a força dele, é com a força dele, é com a força dele. Não é não, hein? Quer ver? Jesus da terra falou, quer saber? Quer saber? Já que eles continuam com essa questão, já que eles continuam sem querer orar, sem querer falar nada, sem querer resolver o problema, sem querer evangelizar, sem querer levar para o irmão as boas novas, já que eles são assim, eu vou lá andando. Saiba, Jesus, nesta noite, anda em direção a você, anda em direção ao seu problema, anda em direção à sua libertação. Creia nisto, creia nisto. Você vai sempre aos cultos na igreja, o milagre não acontece. Você participa dos eventos, o milagre não acontece. Que será? Por que acontece isso? Por que essas coisas se sucedem com você? Por que acontece com o seu irmão do lado, seu irmão da frente, seu irmão da frente, e não acontece com você? Saiba, Jesus está andando nesta noite na direção do seu problema, contra o vento, contra o mar revolto, contra todas essas situações. E vamos mais. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Vou repetir. Quando o viram andando em sua direção, pensaram que fosse fantasma. Quantos livramentos você recebe e não agradece ao poderoso Deus? Quanta libertação, quanta coisa. Ontem nós tivemos aqui o nosso irmão foi atropelado por uma moto. Até isso aconteceu, atropelamento. Nossa irmã ia bater de frente ontem de noite no carro dela, ia bater de frente. Livramento, coisas simples, que às vezes são tão simples. Mas eu quero dizer para você nesta noite, as coisas de Deus são simples, sim. Neste momento, eu já preguei sobre isso na igreja, vou falar aqui. Neste momento, o meu cabelo está crescendo. Neste momento, a minha unha está crescendo e eu não vejo. Esta planta está crescendo e eu não vejo. Eu sei que ela está crescendo, mas eu não vejo. Sabe por quê? Porque isso é dom de Deus. E dom de Deus é tão simples. E o homem procura as coisas mais difíceis. Porque o dom de Deus é tão simples que a grandeza que o homem pensa que tem, encobre. Mas o Senhor Jesus, oh Deus, graça te dou, Pai, porque escondeste essas coisas do sábio e mostraste aos pequenininhos. E diz mais o Senhor, glória a Deus, achavam que era fantasma, então gritaram, pois todo o tinham visto e ficaram aterrorizados. Saiba, o milagre vai acontecer para você. O que te atormenta? Por que não crês? Está pensando que Jesus não... E olha, eles viram textualmente Jesus fazendo milagre, curando paralíticos, curando cegos, curando fluxo, ressuscitando pessoas. Eles viram, mas não puderam acreditar que Jesus podia resolver aquele problema deles. Não puderam, acharam que era fantasma. Você está achando que Jesus é um fantasma na sua vida? Não faça isso. Creia que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Tenho dito lá na nossa igreja, quem é o pastor da sua igreja? Se a igreja somos nós, presta atenção nisso aqui, se a igreja somos nós, certamente toda a igreja tem que ter o quê? Um altar.
Onde está o altar da sua vida? E quem é o pastor que está no altar da sua vida? Coloque o pastor na sua vida. Glória a Deus. Coloque um pastor dentro da sua igreja, no altar da sua igreja, que está dentro do seu coração. É aí, porque buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas aqueles homens que viram Jesus fazer tantas coisas, achavam que Jesus era fantasma. Você está preparado para receber a glória de Deus? Nosso retiro é as promessas do Senhor. Você está preparado para receber a promessa do Senhor? Glória a Deus. Então nesta noite nós vamos determinar que as promessas têm que se cumprir. Já peguei aqui a dracma. Vou tratar da questão. Vou procurar onde está a dracma. E onde está a dracma da sua vida? Glória a Deus. Aí dizia, mas ficaram atemorizados com o Senhor Jesus. Como assim? Viam um milagre acontecer? Pergunto a você, Senhor Jesus não já fez um milagre na sua vida? O irmão ressuscitou. O irmão tomou remédio. Remédio não, veneno, porque remédio cura o rato. Veneno de rato, que incrível, testemunho fortíssimo. Vários são os testemunhos. Cada um aqui tem um testemunho com o Senhor Jesus. E o que falta? E o que falta para você acreditar naquele milagre? A irmã viu aqui a filha saindo agora com a Bíblia para estudar. Operou maravilhas. Realmente, o profeta não tem honra na sua casa, mas glória a Deus, porque é intercessão. E fica intercedendo. A minha mamãe, que já não está comigo, está agora com o Senhor Jesus, intercedeu muito por mim, orou muito por mim. Glória a Deus. Combateu um bom combate. Combata um bom combate você também. Mas os discípulos que viram textualmente, tete a tete, os milagres acontecendo, ficaram atemorizados, porque Jesus andou contra o vento no mar bravio, lá no fundão. Quem pesca com linha de fundo sabe, lá no fundão estavam lá. E Jesus foi lá. Diz mais aqui, para nós termos passar, né? O tempo. Glória a Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Diz mais: não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acabou, e eles ficaram atônitos. Saiba, vai convidar Jesus a entrar no barco da sua tormenta? Glória a Deus. É hoje. Vai convidar Jesus para entrar no barco da sua tormenta? Glória a Deus. Glória a Deus. É hoje. Entre, Senhor Jesus, no barco das tormentas de cada vida aqui. É nesta noite de busca de promessas que nós vamos buscar o poder de Deus. Glória a Deus. Entrou no barco. Aleluia. Então subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Recebeu a bênção e ficaram atônitos. Como assim? Recebe a bênção e fica atônico? Saiba, receba a sua bênção e glorifica. Fala para o vizinho, dá testemunho, conta a bênção, faz a obra. Eles ficaram atônitos. Ficaram atônitos. Por que que isso acontece? Por que que a pessoa fica atônita? Por que que a pessoa vê os milagres e desconfia dos milagres? Por que isso? O próprio Senhor Jesus fala. Oh, glória a Deus. Jesus imediatamente, então subiu no barco e tá. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. Viram vários milagres, mas o dos pães eles não entenderam. Olha só, você lembra o milagre dos pães? Eu sempre me confundo, eu não sei se eram 2 pães e 5 peixinhos ou se é 5 peixinhos, 5 pães, eu sempre confundo isso. E todos comeram e sobejou. Todos comeram e sobejou. E os discípulos queriam entender. Nós não somos assim? Pensa. Você às vezes está lá no seu particular, vê um milagre e fala, não, mas eu acho. Não, mas aquilo não é assim. Porque tem que ser assim. Porque a doutrina está assim. Você está sempre achando alguma coisa. Diz a Bíblia, buscai primeiro o...
e tudo mais sereis acrescentados. Mas você primeiro faz o quê? Acha. Eu não estou falando com todos, irmãos. O Espírito Santo sabe com quem é. Não estou falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Aqueles discípulos ficaram atônitos. Não viam a glória de Deus acontecer. Não viam. Glória a Deus. Mas diz mais. Não entenderam o milagre dos pães. Eles queriam entender por que foi feito aquilo. Como é que fez isso? Como é que será que Jesus fez isso? Qual foi o golpe? Glória a Deus. Será que eles chegaram a pensar isso? Qual foi o golpe? Qual foi o truque que Jesus instalou? Saiba, Jesus não é este. Jesus é o Filho de Deus unigênito que veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos levar as nossas transgressões. Todos falam isso, foi dito aqui, tem pregador na televisão, todo mundo fala isso. Então por que você não crê? Creia nisso. Os discípulos ficaram atormentados. Mas o Senhor Jesus nessa noite explica também por que isso acontecia. Por que isso aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens que viviam seguindo Jesus. Sabe lá qual é o chamado? Você tem um chamado na obra de Deus. Aqueles homens seguiam a Jesus e hoje eles estão eternizados porque o nome dele está escrito na Bíblia. Os discípulos escreveram e o nome deles está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Glória a Deus. Então saiba o que estava acontecendo de errado. Por que a tormenta se levantou contra aqueles homens? Havia uma tormenta, um vento forte. Jesus poderia da terra fazer assim e o vento acalmava. Mas Jesus foi lá andando. Saiba, você quer fazer Jesus andar até o teu barco? Quer fazer? Então Jesus dizia assim: eles não entenderam os milagres do pão. O coração deles estava endurecido. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, mais uma vez, o Senhor Deus nos dá uma oportunidade de um milagre acontecer em nossas vidas. O segredo de você ver o milagre acontecer nas suas vidas é a dureza do seu coração. Você que precisa de um milagre, você que precisa de buscar uma bênção, o segredo está no seu coração. Tem uma oração que eu muito me alegro, aprendi pelo próprio Espírito Santo, que é assim, esta oração: Senhor Deus, muda o meu coração e aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Nesta noite, eu quero orar com você esta oração. Quero até também orar determinando um óleo que eu trouxe aqui. Hoje nós vamos fazer assim. Se você tem um desejo no coração de nós estarmos orando em conjunto, nós vamos chamar você para vir até aqui. Normalmente eu não faço isso, ainda mais o povo cristão, que fica esse, olha, não olha. Mas nesta noite, se você não puder vir aqui, eu vou até aí. Mas eu queria orar com você. Queria orar colocando óleo ungido na sua mão, para que você tome posse dessa bênção, para que Deus mude o seu coração, para que o seu coração seja efetivamente mudado, renovado, restaurado, que o seu coração possa então acalmar o vento. Jesus não precisa andar por cima da terra para mudar a nossa vida. Não precisa, Jesus, porque nós, Jesus, te acompanhamos, te amamos, te louvamos, te queremos. Glória a Deus, creia nisto. Se creres, verás a glória de Deus. Aumenta a minha fé e muda o meu coração. Tira o coração de carne. Senhor, limpa o meu coração e aumenta a minha fé, para que eu possa ver o reino de Deus na minha vida. Creia nisto. Eu quero chamar você aqui, para que nós possamos aplicar esse óleo nas suas mãos e nós fazemos oração. Vem aqui. Amém? Glória a Deus. Não importa. Oh, glória a Deus. Aqui. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, sempre a tua serva. Senhor, que este óleo possa significar a unção da vida dela. Senhor, que o coração dela seja um coração de maravilhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh Deus,
Oh, Senhor, esse varão valoroso que nós aprendemos a amar, agora conhecendo. Senhor, que esse óleo seja um marco da mudança de vida. Que a promessa seja na mão deste homem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Varão valoroso. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, este varão, que ele possa levar essa palavra ungida no coração, que onde ele tocar, Senhor, o teu poder faça resplandecer a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô varão de Deus. Oh Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, a tua serva, Senhor, tu sabes o particular que tu tens com ela, o mistério, Senhor, esse secreto, Senhor. Então, Senhor, que a mão, que esse óleo na mão dela signifique, Senhor, a gloripa cantará, oh gloripa cantará, oh gloripa cantará, oh glória a Deus, aleluia, Jesus, oh em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Senhor, tua serva, que ela seja mais que vencedora. Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o coração de amor. Para cantar, oh, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus.